Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos ao canal Quase Tudo. Neste vídeo quero compartilhar com você algumas notícias recentes. Por diversas vezes tenho comentado aqui no canal sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Hoje nós sabemos que uma guerra a nível global pode levar à destruição do nosso planeta. Mas por que estou dizendo isso? Porque uma guerra mundial em nossos dias iria acontecer com a utilização de armas nucleares. Sabemos que vários países da Europa têm bombas nucleares, como é o caso, por exemplo, do Reino Unido e da França. E claro, não podemos esquecer o poder nuclear dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da Coreia do Norte, de Israel, da Índia e do Paquistão. Ou seja, a quantidade de bombas nucleares espalhadas pelo mundo seriam capazes de destruir nosso planeta várias vezes. Mas por que tenho falado sobre a possibilidade de uma guerra nuclear? Quais os motivos que podem provocar uma terceira guerra mundial? Nos últimos vídeos tenho destacado duas regiões onde pode acontecer o início do apocalipse nuclear. A primeira região é a Coreia do Norte e a segunda região é na Ucrânia. Veja, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia já completou 258 dias. Isso até o momento da produção deste vídeo. Mas por que esse conflito pode se tornar uma terceira guerra mundial? A resposta a essa pergunta é bastante complexa, pois envolve uma análise geopolítica e até mesmo histórica. Mas vou tentar comentar de forma bastante resumida e superficial. Veja, desde o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, a antiga União Soviética, hoje conhecida como Rússia, se tornou inimiga dos Estados Unidos. A disputa entre esses dois países começou justamente por causa da invenção e utilização de bombas nucleares. Acontece que os Estados Unidos é a força dominante dentro da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E a maioria dos países que fazem parte da OTAN estão, até certo ponto, bem perto das fronteiras com a Rússia. Quando o exército russo invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos e seus aliados ficaram ao lado do governo ucraniano. Um fato que acabou aumentando a tensão entre a Rússia e os aliados dos americanos. Para você ter uma ideia, a tensão militar chegou a tal ponto que o próprio presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou utilizar armas nucleares caso seu território seja invadido. Perante esse cenário, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN estão realizando o maior exercício militar dos últimos anos. Um treinamento militar em larga escala que acontece de certa forma como um aviso ao exército russo, mas também acontece como um alerta do que vai acontecer daqui para frente. Veja o título dessa reportagem: Novo exercício militar de grande escala na Europa. De acordo com essa matéria, a Polônia, a Holanda, a Alemanha e os Estados Unidos estão participando desse treinamento militar. Veja, esse treinamento acontece exatamente por causa da guerra na Ucrânia. O governo americano e seus aliados acreditam que uma vitória da Rússia contra a Ucrânia pode atrapalhar seus interesses políticos e militares naquela região. Aqui vale lembrar que a Rússia condena toda a ajuda que os Estados Unidos e os países europeus estão oferecendo ao governo ucraniano. A Rússia tem declarado por várias vezes que não vai aceitar que a Ucrânia se torne mais um país a serviço dos Estados Unidos. O governo russo quase todo dia tem denunciado o perigo de ter países inimigos se aproximando das suas fronteiras, ameaçando a soberania da própria Rússia. Como falei em outros vídeos, o presidente Vladimir Putin continua fazendo e fortalecendo aliança com outros países. Hoje, podemos arriscar em dizer que, caso aconteça uma guerra em escala mundial, com certeza a China e a Coreia do Norte devem ficar ao lado da Rússia. China e Coreia do Norte, dois países que também possuem bombas nucleares. Devemos lembrar que os Estados Unidos
Unidos também consideram a China um país que pode ser uma ameaça. Veja o título dessa matéria. O Pentágono, o Departamento de Defesa americano, ameaça a China com poderio do exército dos Estados Unidos. Veja, todo esse treinamento militar em larga escala envolvendo os Estados Unidos e seus aliados pode ser a preparação para um conflito mundial, uma terceira guerra mundial que vai levar a humanidade para o apocalipse nuclear.